Olá, você vai ver no Jornal de hoje: transporte público, habitação. Confira os destaques da 54ª Sessão Ordinária e os projetos aprovados na ordem do dia. A minha inconformidade, presidente, quem entrou não foi as duas empresas. Quem entrou foi a prefeitura. A prefeitura do município de Osasco entrou aqui com embargo de declarações para protelar mais ainda. A audiência pública da Secretaria de Finanças na avaliação dos vereadores Ricardo Silva, Rogério Santos e Toniolo. O descarte correto de resíduos com a inauguração dos ecopontos do Novo Osasco e do Jaguaribe. E o show de Zizi Posse em Osasco. Às vezes acredito em mim, mas às vezes não. Às vezes tiro o meu destino da minha mão. Talvez eu corte o cabelo, talvez eu fique feliz, talvez... É agora no Câmara Notícias. Transporte público e habitação foram dois temas de destaque da 54ª Sessão Ordinária, que aconteceu na quinta. A abertura foi marcada por uma moção de aplauso dos vereadores Dr. Lindoso e Ricardo Silva, pelo Dia da Secretária. Após a votação da moção, foi feita a entrega de buquês de flores para Maria Luísa Vieira da Silva e Paulo César Neves Magalhães. Maria Luísa trabalha há 23 anos na Câmara e atualmente é secretária da diretoria. Já Paulo César tem 26 anos de casa e há 18 da assessoria técnica para a mesa diretora durante as sessões. E o passe livre para idosos com mais de 60 voltou ao centro do debate. Na tribuna, o vereador Tinha discutiu sua moção de inconformismo sobre a ação direta de inconstitucionalidade feita pela Prefeitura e que adiou novamente o cumprimento da lei. Moção que também foi discutida pelo vereador Jair Assaf. Em 22 de março de 2018, teve uma decisão do tribunal que ele dizia assim, que apenas deverão conceder as eleições depois de ajustado o contrato administrativo na forma legal. Pomba legal. Olha, presidente, quando eu falo aqui, quando estamos tratando aqui do idoso, da gratuidade para o idoso acima de 60 anos da cidade, deficiente físico e mentais, o próprio Tribunal de Justiça, em março, deu oportunidade para o prefeito, a administração pública, trazer para ele, chamar as duas empresas, acertar o contrato e manter a lei. Eu não entendi. Será simples, está aqui, está escrito aqui, ó, Tribunal de Justiça, gente, ó, está aqui, tá? E não sei, eu estou achando que a prefeitura não tem jurídico, não tem secretaria de finanças, acho que não deve ter nada, porque aqui ninguém percebeu isso. E esse prejuízo grande dando para a família idosa. O pior de tudo, presidente, o pior mais ainda, está aqui, ó, artigo 103 da Constituição Federal. Pode propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de inconstitucionalidade. Presidente da República, mesa do Senado, mesa da Câmara dos Deputados, mesa da Assembleia Legislativa, governador do Estado ou Distrito Federal, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da Ordem dos Advogados, a OAB, partidos políticos e representantes, que tem representante no Congresso Nacional, e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Nenhum momento diz que a prefeitura pode entrar com inconstitucionalidade. O que eu não entendi, viu, senhor Jair, de respeitando aquela nossa lei que nós fizemos em conjunto aqui para atender as pessoas acima de 60 anos, deficiente físico, deficiente mental, eles entraram com agravo ainda na decisão. Sabe, aí a minha inconformidade, presidente, quem entrou não foi as duas empresas. Quem entrou foi a prefeitura. A prefeitura do município de Osasco entrou aqui com embargo de declarações para protelar mais ainda. Eu entendo, senhor presidente, que a prefeitura deveria ter feito diferentemente. Nós demos prazo de 3 meses para a prefeitura fazer o cadastramento para se saber quem são e quantos são, quem vai ter direito ou quem não vai. De posse disso, eu entendia que chamaria a empresa e faria a parceria necessária para atender os idosos acima de 60 anos de idade.
Eu entendo que a prefeitura não deveria ter pego a mudança da lei orgânica, porque é uma competência nossa, a prefeitura não tem influência direta na aprovação ou não. Deveria, depois de feito esse levantamento, chamado a empresa e, olha, nós vamos ter uma parceria, mas nós vamos atender a lei orgânica. Nós precisamos atender os acima de 60 anos. Como vai ser? Vamos por recurso municipal? Vamos depender somente da empresa? É isso que eu entendia que a prefeitura deveria fazer. Já que não foi feito, então nós temos hoje essa briga judicial. Imagina, se nós precisamos de legislação para dar direito para os idosos. Eu sou idoso. Eu não tenho vergonha. Pelo contrário, me sinto ótimo, satisfeito por estar aqui, trabalhando. E isso é que eu entendo. Imagina, eu só vejo aqui, muitas vezes, reclamação. Nós não podemos legislar em favor do idoso, ficar aqui leis hoje, leis amanhã, leis depois da manhã. O idoso tem que ser atendido por consciência, por dever. É isso que nós precisamos atender. O idoso ele precisa chegar em qualquer lugar da nossa cidade e ser aberta a porta para ele, porque ele já contribuiu, ele já lutou. Eu espero que a justiça acerte isso. O que é da empresa, a responsabilidade é de ambos, tanto da empresa como da prefeitura, porque pode ser feita uma parceria, mas o importante primeiro é saber quantos são, quem são e quanto vamos gastar. Quem vai pagar? Poder público? A Câmara que vai aprovar? Ótimo. Então, nós dependemos do parecer da Justiça, tomara que venha favorável aos idosos acima de 60 anos. O tema agora é a habitação. O vereador Jair Assaf apresentou uma moção de apelo à Secretaria de Finanças sobre a regularização fundiária de várias áreas na cidade. Moção que também foi discutida por outros parlamentares, dentre eles Alex Sá, que lembrou também as demandas por calçadas. Nós temos um prazo para o orçamento ser concluído para o ano que vem, e eu estou correndo, porque eu entendo, como fui secretário de Habitação durante 10 anos, as áreas que nós urbanizamos, que estão anexadas na minha moção, ainda aguardam a regularização fundiária, na sua maioria. Claro que para regularizar precisa ter esgoto, água, guia sarjeta, asfalto, melhor, precisa ter as condições. E a maioria das áreas hoje tem condição, porque nós fizemos isso, participação do governo, há muito tempo atrás. Mas eu fiquei meio chateado, e vou dizer aqui por quê. Nós fizemos agora uma emenda na LDO, de 3 milhões para a regularização fundiária em nossa cidade. Quer dizer, regularizar as áreas públicas urbanizadas. Aquelas favelas que antigamente se chamavam de favela, hoje é comunidade, elas precisam ter o documento de posse. E que, pesquisando na Secretaria de Habitação, a gente percebeu uma coisa: não tem dinheiro para regularizar. Tem comissão formada nos bairros, nas áreas, e para por aí. Aí se pergunta na habitação, não tem recurso. Aí você apresenta um recurso, dá as condições, vetaram. Então nós estamos fazendo um apelo, senhores vereadores, para que a Secretaria de Finanças, nesse orçamento que está para chegar na casa para o ano que vem, não esqueça da regularização fundiária, porque nós fazíamos a urbanização através de funcionários da habitação. Hoje não tem mais. Hoje tem mais técnico do que social. Mas é bom que tenha técnico, nós precisamos do técnico, mas nós precisamos também correr com aqueles que lutam junto à Sabesp. Olha, Sabesp, aqui não tem esgoto. Nós precisamos urbanizar. A legislação já está prevista, que nós colocamos no plano diretor da cidade de 2004, todas as áreas urbanizadas que ainda estão dependendo da rede de esgoto e da legalização fundiária. Também entendo que é muito importante a regularização. A regularização fundiária no nosso município. Quando nós falamos regularização fundiária, parece que nós estamos falando da área de agricultura, né?
mas nós sabemos que o nosso município, nós temos inúmeros lotes, área que era uma gleba, que foi loteado e a grande maioria ainda não tem o seu título de posse. Também tem algumas áreas, nobres vereadores, que são vendidas não com a metragem, que dá a metragem mínima para poder fazer a divisão e assim ser regularizada. Isso é muito importante, nobre vereador Jair. Mas também eu não posso deixar de falar das outras importâncias e atenções que nós temos que dar. Nós temos em nosso município inúmeras calçadas que entendo que não atende aí a obrigação da melhoria de mobilidade urbana para a nossa população. Seja aqui no centro, seja também na periferia. Aí eu posso citar mais diretamente, onde o nobre vereador Jair conhece muito bem, e é por isso que o senhor está falando, é do bairro Recanto das Rosas, porque lá nós temos inúmeros pedidos, eu sei que Vossa Excelência tem recebido moradores do bairro no seu gabinete, pedindo para agilizar essa regularização fundiária. E ali no Recanto das Rosas, nobre vereador Jair, José Carlos de Santa Maria, que também reside ali, conhece muito bem. Nós temos inúmeras ruas e avenidas que não têm calçada. E na ordem do dia, foram aprovados 3 projetos em primeira discussão. 2 deles são de autoria da Prefeitura. O 122 de 2018 cria o Fundo Municipal do Cemitério Parque dos Girassóis. O fundo deverá receber os valores devidos pela empresa responsável pela comercialização dos jazigos, a incorporadora Flamboyant, que será repassado para a Prefeitura e para os compradores das campas. O outro projeto é o que cria o Conselho Municipal e o Fundo Municipal de Turismo de Osasco. E de autoria do vereador Alex Sá, foi aprovado o projeto que dispõe sobre estacionamento irregular em vagas especiais em shoppings e supermercados. E depois do intervalo no Câmara Notícias, veja como foi a audiência pública sobre prestação de contas da Secretaria de Finanças. Não saia daí, é só um instante. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. Representantes da Secretaria de Finanças estiveram aqui na Câmara na última quinta para uma audiência pública de prestação de contas, referente ao segundo quadrimestre deste ano. A audiência foi conduzida pelo vereador Ricardo Silva, que preside a Comissão de Economia e Finanças, e foi acompanhada pelos vereadores Toniolo, Rogério Santos e Zé Carlos Santa Maria. Diretora de Contabilidade da Secretaria, Karine Simões ficou responsável pela apresentação dos números. Karine destacou o aumento das receitas correntes e o cumprimento dos compromissos financeiros do Executivo. As receitas consolidadas da administração, direta e indireta, estão na casa de 2,4 bilhões de reais e a arrecadação até o período soma 1,4 bilhão de reais. O número representa 59% do total previsto. A prestação de contas atende a uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal. E nós conversamos com o secretário de Finanças, Pedro Sotero, que também fez um balanço dos números que foram apresentados pela diretora de Contabilidade da Secretaria e comentou a recém-aprovação dos projetos que alteraram a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual.
A gente conseguiu hoje mostrar que a gente ainda consegue, dentro de todo esse cenário, ter um crescimento da nossa receita e a diminuição da dívida. Ou seja, a gente está conseguindo fazer com que Osasco retome uma posição de investimento. A gente estava durante muito tempo sem conseguir alavancar novos empréstimos para continuar as obras e os projetos da cidade. Agora, com essa melhoria de todos os indicadores fiscais, a gente já teve, inclusive, aprovado já mais de 150 milhões de reais em empréstimos para fazer novas obras e continuar o investimento na cidade. É um pouco reflexo desse trabalho que foi apresentado e que vai facilitar as próximas ações do governo, né? Com relação ao PPA e LDO, a gente fez os ajustes que foram aprovados aqui para essa casa e realmente necessários para a gente adequar a peça orçamentária. A gente ainda está num cenário de incerteza política, econômica muito grande, então é difícil a gente conseguir prever como é que vai ser a visão ano que vem, e aí resolvemos adotar uma postura um pouco mais conservadora, né? A gente sabe que demorou muito tempo para a gente conseguir diminuir a dívida, colocar fornecedor em dia, vou retomar um crescimento dentro do município, então a gente não pode arriscar de trabalhar com números que não seriam factíveis, pelo menos hoje nesse momento, né? Pode ser que daqui para o final do ano, mudando com o novo cenário político, as novas eleições, a gente consiga ter um outro horizonte, mas por enquanto a gente vai trabalhar com o que a gente possa cumprir para o ano que vem. E os vereadores Rogério Santos e Toniolo também avaliaram os números. Toniolo pontuou, principalmente, o impacto que a redução de repasses estaduais e federais gera nos cofres municipais. É uma prestação de contas que é uma exigência da lei de responsabilidade fiscal que acaba sendo apresentada aqui para os colegas vereadores, que é a necessidade, a obrigação de que eles venham, prestem contas para a Câmara, e isso daí acaba sendo para a sociedade também. A gente vê com um pouco de preocupação, porque a cada ano que está passando, Osasco, a gente vê que estava estabilizada a sua receita, e também o seu orçamento, e hoje a gente já vê com um pouco mais de preocupação, porque muitos repasses deixam de entrar, né? Repasses de nível federal, estadual, e isso acaba preocupando um pouco, porque veja bem, a prefeitura ela não tem nenhum produto que ela vende, ela vive basicamente dos impostos e dos repasses federais e estaduais. E se você não tem esses repasses para que dê entrada nos cofres da prefeitura, a saída sempre existe, né? Tem os gastos com pessoais, então você não tem mágica, então você é obrigado a fazer com que se reduza os investimentos, né? Então é preocupante, porém nem tanto, porque as folhas de pagamento estão sendo cumpridas, pelo que nós vimos aí, os orçamentos estão todos empenhados também, tá? Então, se manter até o final do ano, esses mais 4 meses que nós temos, há que terminar com tranquilidade. Vamos ver como que vai acontecer já no ano que vem. Mas os números, por enquanto, não assustam, deixa num sinalzinho de alerta, mas ainda é o suficiente para a gente continuar os nossos projetos, não só com o quadro de pessoal, mas também com as obras previstas na nossa cidade. E o vereador Rogério Santos, que fez uma pergunta sobre as despesas com pessoal, avaliou as explicações dadas por Carine e classificou como positivo os números apresentados. Ela foi bem objetiva, bem sucinta, mas me satisfez sim pelo seguinte: eu observei que nos 3 últimos anos, 2016, 2017 e agora esse ano, teve uma redução, conseguiu fazer uma redução nos custos com o pessoal, pelo menos até esse quadrimestre, o que é muito positivo. A minha preocupação na pergunta era fundamentalmente o seguinte: se essa redução representava também a redução de servidores, porque a cidade também precisa dos serviços. E ela explicou bem que a questão tanto dos TACs que tem acontecido desde o último governo, quanto também a gestão dessa administração tem feito com que as contas fiquem equilibradas em relação aos servidores. Eu olhei muito positivamente essa resposta dela e a apresentação em si. Como o vereador Toniolo colocou, nos preocupa essa redução de receitas. Algumas coisas não dependem do município, porque a gente precisa das verbas federais e estaduais, mas por outro lado a gente percebe que o governo está fazendo uma gestão responsável, porque está conseguindo administrar na crise, nas dificuldades que a gente está vivendo, está conseguindo administrar, mantendo com seus compromissos, mantendo
o pagamento das dívidas, com os próprios servidores também, pagando os precatórios de acordo com toda aquela projeção. Então eu olho uma apresentação desse quadrimestre aqui da Secretaria de Finanças muito positivamente. Parabenizo inclusive o trabalho da Secretaria. E daqui a pouco, vereador Ricardo Silva faz balanço da prestação de contas da Secretaria de Finanças. Então, com toda a dificuldade que enfrenta-se o país, com crise, arrecadação, Osasco continua tocando, vamos dizer assim, de uma maneira bem simples, tocando o barco para chegar aos objetivos, que é trazer para a nossa população condições de melhorias. E dia 18 tem Zizi Posse em Osasco. A luz do sol, mas chove sempre agora. Sem você, sem você, sem você. Não perca, é bem rápido. Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. Estamos de volta e agora a gente fecha as entrevistas com parlamentares que estiveram na audiência da Secretaria de Finanças com Ricardo Silva, que preside a Comissão de Economia e Finanças da Câmara. O parlamentar fez um balanço da audiência sobre prestação de contas do segundo quadrimestre e aprovou os números apresentados, lembrando também o papel da Lei de Responsabilidade Fiscal e a importância de se adotar uma linguagem acessível. Foi satisfatório, foi positiva a audiência pública, né? Porque a gente teve a presença do secretário, a presença da sua equipe técnica, a demonstração dos números, né? Embora pareça ser um pouco difícil de interpretar e entender esses números que foram demonstrados, porque é uma linguagem técnica, contábil, determinada pelo um órgão que fiscaliza todas as nossas ações aqui, como o Tribunal de Contas e também o STN. Mas dizer que, por exemplo, hoje nós vemos um momento atípico, né, porque a cidade é uma cidade de grande expressão na arrecadação do seu PIB, Osasco, porém, em nível federal, com a situação econômica muito difícil, a crise, obviamente cai a arrecadação, e como a gente questionou ali, existem os indicadores que têm ainda um percentual menor daquilo que foi estipulado, né, ou previsto. Então se faz uma previsão para se usar um determinado valor, e no decorrer do ano corrente, né, com aquilo que entra, vamos colocar, aquilo que é ganho, aquilo que entra no cofre do município, então se faz o uso deste valor para pagar os seus fornecedores e prestadores de serviço, como foi bem colocado. Mas assim, o que nós queremos demonstrar para a população através dessa audiência pública é que as pessoas elas saibam como é que anda o bolso do nosso município. E também existe uma lei, como a gente estava falando há pouco, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa lei ela é uma lei que beneficia a população, para que a população tenha entendimento e conhecimento da informação de como o dinheiro está sendo gasto, aonde esse dinheiro vai, né? Ele vai paga o quê? Né? O que se paga? Que tanto se paga? Então tem a discriminação de todos esses valores que são usados para, né, trazer benefício para a nossa cidade, através, obviamente, de prestação de serviço, seja mão de obra, ou compras, ou construções, enfim. E as pessoas entenderem que essa lei também beneficia, mais uma vez, ela, porque a lei ela para ser cumprida, ou seja, uma vez não cumprida, né, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela também tem as suas determinações, como multa, né, e até mesmo reclusão. Então é uma lei que beneficia o nosso povo de Osasco, é uma lei que traz a segurança, né, para ela, de que ela está ali, contribuindo, mas a lei está determinando de como existe, por exemplo, percentuais, né, uma meta, né, máxima e mínima que o poder público tem que estar ali dentro, correspondendo dentro disso. Fora disso, existe um problema, né, com o Tribunal de Contas por não estar cumprindo essas metas fiscais. E isso é uma lei que tem trazido muito benefício, não para Osasco, mas para as cidades de todo o estado e também da federação. Beneficia.
Então a população está segura diante disso. Ou seja, essa lei, com essa determinação, assegura você de que os bens daquilo que está sendo colocado na nossa cidade, que são o retorno daquilo que você contribui, está sendo bem alocado e fiscalizado também. Diante disso também, as pessoas podem, Fernando, acessar o portal da transparência. O portal da transparência, ele traz todas as informações, também tem a lei de acesso à informação, uma outra lei que beneficia você, contribuinte, para que você tenha acesso àquilo que você tiver dúvida. Por exemplo, a pessoa no bairro dela está se construindo uma creche. Ela tem dúvida em relação ao recurso que foi lá destinado, né? Ela tem dúvida sobre o contrato, tudo isso a pessoa vai encontrar no no portal da transparência. Então é isso, Fernanda, a audiência foi boa nesse sentido, né? De uma maneira resumida para as pessoas entenderem, demonstrar como está o bolso, o caixa ou a saúde financeira do nosso município. Então, com toda a dificuldade que enfrenta-se o país, com crise, arrecadação, Osasco continua tocando, vamos dizer assim, de uma maneira bem simples, tocando o barco para chegar aos objetivos, que é trazer para a nossa população condições de melhorias em todos os aspectos, educação, na parte nem tanto de segurança, porque segurança a maioria dela é dever do Estado, mas educação, saúde e todas as iniciativas que possa contemplar a nossa população para crescimento e desenvolvimento, Fernanda. Tá certo, Ricardo. Deixa eu te perguntar mais uma coisa. Se a gente pensar nos números que foram apresentados, a questão maior, acho que o impacto maior seria a queda nas transferências, tanto a nível estadual quanto federal. Isso é que impacta maior nesse período que foi apresentado? Sim, com certeza. O município tem o seu orçamento próprio, mas as verbas que são enviadas de nível estadual e também federal contribuem muito, né, para o desenvolvimento não apenas de Osasco, qualquer cidade, né? Então, a diminuição dessas verbas que são destinadas para o município traz sim uma impressão negativa, ou seja, a dificuldade de realizar determinado fim, aquilo que foi proposto. Mas por isso, Fernando, agora nesse momento, aproveitando esse gancho, é importante as pessoas de Osasco, que eu me refiro mais diretamente, ver quem são os deputados estaduais e federais que vai votar, né, pesquisar sobre eles, né, pesquisar, não apenas por uma indicação de um amigo, né, eu tenho esse candidato, mas pesquise, ou seja, veja quais são as ações, veja também, por exemplo, se para Osasco esse seu suposto candidato trouxe algum tipo de benefício, ou seja, lutando, porque esses candidatos, Fernando, eles estão olhando para o nosso município com um olhar positivo, ou seja, o que podemos contribuir lá em Brasília, por exemplo, e trazer verba para que possamos ampliar a nossa construção de um determinado bem, ou então o desenvolvimento num todo, a exemplo da educação, por exemplo. Então, sim, impactou diretamente a falta de transferência de recursos, seja no âmbito estadual ou federal. Tá certo, Ricardo. Obrigada pela entrevista. Obrigado, Fernanda. Obrigado, TV Câmara, por estar acompanhando nossos trabalhos e também que todos que acompanham a TV Câmara continuem através desse veículo, né, de informação, comunicação, porque através da TV Câmara vocês vão estar acompanhando os nossos trabalhos, uma vez que as pessoas têm as suas atividades, trabalho, o tempo é muito corrido das pessoas, mas a TV Câmara dá essa grande opção das pessoas estarem fiscalizando, acompanhando as nossas ações aqui na casa. E na sexta-feira foram inaugurados os 2 primeiros ecopontos da cidade. Ambos ficam na Zona Sul. Um na rua Teodoro de Souza Brandão, no Novo Osasco, e outro na rua Fernando Miolim Filho, no Jaguaribe. Para quem não conhece, os ecopontos são locais destinados ao descarte de resíduos de construção civil, jardinagem e de itens que, pelo excesso de volume, não podem ser recolhidos pelo Serviço Público de Coleta, como móveis e equipamentos domésticos. Os ecopontos funcionam de segunda a sexta, das 7 da manhã às 7 da noite e aos sábados, das 8 da manhã às 4 da tarde. O descarte nesses pontos é totalmente gratuito. O próximo ecoponto a ser inaugurado é o ecoponto do Jardim Mutinga. E no final de semana teve início a construção da Unidade Básica de Saúde de Presidente Altino. A previsão é que a UBS, que será construída em um terreno na rua Albino José Freixida, seja entregue até fevereiro do ano que vem. No evento, que também marcou o aniversário do bairro, foi anunciado ainda a reforma da Praça Dicran Echeferian, implantação de câmeras de segurança 24 horas, grama sintética no campo da Ford e o recapeamento de ruas.
Um dos grandes nomes da música brasileira, Zizi Posse se apresenta no próximo dia 18 no Teatro Municipal de Osasco. O show, que começa às 9 da noite, faz parte da programação oficial de outubro do Sesc Osasco. Em Inspirações, Zizi adota um formato de apresentação intimista e traz repertórios de compositores como Lenine, Zé Cabaleiro e Gonzaguinha. A entrada é gratuita, mas os convites devem ser retirados com 1 hora de antecedência. Para mais informações, ligue 3685-9596. Acredito em mim, mas às vezes não. Às vezes tiro meu destino da minha mão. Eu sou Fernanda Lucena e esta foi mais uma edição do Câmara Notícias. Lembrando que ela também está disponível em nosso canal do YouTube. Não deixe de curtir nossa página no Facebook. Eu fico por aqui, mas encontro vocês na próxima edição. Até lá!